pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula da maratona e, como prometido, eu vou falar do bolo de andares, né? Como a gente monta a estrutura, e vou estar decorando o naked cake, que é uma decoração básica, mas uma decoração maravilhosa porque é um bolo rústico, então que vende bastante, tá? Então, a gente vai começar a falar da estrutura do bolo, porque o pessoal que vai começar a fazer bolo aí vai ter esse pedido de bolo de andares e isso é fundamental. Primeira coisa, eu gosto muito de ter o isopor do tamanho do bolo, eu tenho um de cada bolo, porque eu mostro para o cliente o visual do bolo. Isso aqui é até um segredo para vocês. Eu vejo o visual do bolo, porque às vezes a pessoa pede assim, é um bolo para 30 pessoas. Esse bolo de 25 centímetros de diâmetro é um bolo que dá 30 fatias. Só que quando você mostra, a pessoa fala assim, nossa, que bolo pequeno, ela imagina um bolo maior. Então é legal você mostrar para o seu cliente, porque depois para ele não sair decepcionado, tá? O problema do bolo de andares é que quando eu coloco o bolo um em cima do outro, o bolo não sustenta, ele fica muito pesado. Então o bolo de baixo não aguenta o peso, né, do bolo que está em cima, e a tendência é ele rachar, esborrachar. Então o que eu tenho que fazer? Montar uma estrutura como se fosse um esqueleto do bolo, tá? Essa estrutura normalmente a gente utiliza chama banquinho, tá? Então eu vou colocando que é o banquinho, por exemplo, de 25, depois o de 15, eu vou montando por dentro do bolo o esqueleto do bolo. Então isso quer dizer o quê? Ó, eu posso colocar peso, ó, que o bolo não vai afundar, ele não vai fazer força no bolo de baixo, tá? Como que funciona isso aqui? Então tá, eu tô com o meu bolo lá de baixo, já tá na base, aí eu vou pegar o meu segundo bolo, o segundo andar, passo um doce, alguma coisa pra grudar o bolo aqui, porque ele vai segurar o peso, mas se eu fizer um movimento assim, o bolo sai do lugar. Então um doce de leite, glucose de milho, alguma coisa que grude o bolo. Aí esse bolo meu tá lá no aro, virei aqui, né, o bolo, tá? Antes disso, desculpa, esqueci de falar. Eu gosto de vir no bolo, faço uma marquinha, por quê? Para eu não ter o risco de, na hora de colocar o outro bolo, ele ficar um pouco torto, né? Porque na hora que a gente vai colocar, a nossa vista engana. Você acha que você tá botando certinho, quando você vê, coloca torto. Então eu venho aqui, vejo se tá certinho todos os lados. Se tiver que medir com fita métrica, meça com régua. Tá certinho? Eu faço uma marquinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma marquinha no bolo, com uma esteca, uma faquinha, ok. Vou lá, lavo, então meu bolo está aqui, peguei o outro bolo, coloquei no meu banquinho, decorei. Aí quando eu vim aqui na marquinha, que eu fiz a marquinha e eu já faço junto da marquinha, eu já consigo ver aqui, ó, na marquinha eu vou fazer mais ou menos um dedinho, dá um dedinho pra dentro. Então eu coloco aqui bem na marquinha, solto o meu bolo, ele vai cair devagarzinho e vai chegar lá no lugar, tá? Isso aqui, ele vai descendo até ele chegar numa base aqui embaixo. Vai firmar, pronto. O meu bolo de cima, meu andar de cima não faz força no andar de baixo. O mesmo vai acontecer nos próximos andares. Eu vou vir com um banquinho menor, vou marcar, vou vir com outro bolo, vou colocar no banquinho, venho aqui, solto e aí fica uma estrutura de andares como se fosse um esqueleto, ok? Aí vamos lá, qual o problema do banquinho? O banquinho ele é caro, tá? E esse banquinho não volta. E aí você vai ter que analisar quem é o seu cliente. Você vai poder cobrar o banquinho, né? Embutir o preço no bolo que ele vai pagar? Se puder, utilize o banquinho, porque é o ideal, tá? Mas se não, vamos ver outra forma que a gente pode fazer essa estrutura. Eu trouxe aqui os caninhos, tá? Esse caninho normalmente vem, deixa eu pegar um caninho maior que estava aqui e não está mais, mas tá aqui, ó. Ele vem um caninho maior,
e você corta o tamanho que você quiser. Vem um saquinho com 4 caninhos, chama suporte para bolo. Ele é próprio para isso. Você mede, tá vendo aqui, ó? E corta do tamanho que você quer. E aí você vai fazer a mesma coisa, só que aí agora você vai utilizar um prato de papelão. Eu gosto de colocar 2. Eu pego e colo esse lado aqui, um outro, de forma que eu fique com os 2 lados laminados. Por quê? Porque quando o bolo é úmido, ele encosta nessa parte desse prato laminado, ele começa meio que desmanchar. E isso não é legal quando o seu cliente vê. Então, além de ficar mais firme, fica mais higiênico, tá? E eu não coloco também isopor, porque o isopor, isso aqui vai fazer força, o peso do bolo, o isopor vai quebrar. Tem que ser esse pratinho laminado. Então, eu vou colocar os caninhos. Aí, agora, eu vou passar um doce aqui também para colar esse prato, porque aqui está colado com preguinho, tá? Para o meu bolo não escapar. Então, agora eu vou passar doce aqui e um doce aqui. Vou colar meu bolo nesse pratinho todo certinho. Venho aqui, encaixo e eu vou ter uma estrutura como essa. É uma outra forma que fica mais em conta que pode fazer, tá? Eu prefiro o banquinho porque o banquinho já fica firme, sustentado, todo certinho. E quando a pessoa tira, ela já tira o banquinho inteiro e corta o bolo de baixo, tá? Mas você pode fazer da maneira que achar melhor. Porque aqui, ó, ela cortou o bolo de cima, retirou o pratinho, retirou os caninhos, ó, de uma maneira higiênica e corta o bolo de baixo, tá? Bem tranquilo de fazer, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente esclarece. Se precisar, a gente faz um vídeo passo a passo, mas eu acho que é tranquilo, ok? Então, vou deixar aqui, ele aqui, para abrir espaço, porque agora, como prometido, eu já vou ensinar uma decoração básica. Então, prontinho. Esse bolinho é o resultado daquele que a gente prensou, tá? A gente prensou no aro, ó. E aí eu retirei do aro, ele ficou assim, tá? Aqui eu já posso montar um naked cake. E quando eu monto um naked cake de andares, como eu expliquei aqui, é melhor montar dessa forma, porque como ele tá prensado, ele fica firme, estruturado, então eu posso fazer de andares que não tem problema. A decoração, como que eu faço a decoração desse naked cake? Ó, eu venho aqui, normalmente é com fruta ou com flores, tá? Então, esse aqui eu vou estar decorando com frutas. Então, ó, esse aqui, gente, é açúcar gelado. Não pode usar o açúcar normal, não pode ser refinado, impalpável, glaçúcar. Por quê? Porque a massa absorve o açúcar, então ele vai sumir. Esse açúcar, ele é próprio para isso, ele é usado em topos de bolo, donuts, qualquer doce que você queira que fique o açúcar por cima. Porque o que acontece? Você vai colocar no bolo, até o fim da festa ele vai ficar lá branquinho no bolo sem problema. Então, como que eu faço? Se eu quero branquinho só no bolo, não quero na fruta, eu vou colocar no bolo. Se eu quero colocar aquela nevezinha branca, inclusive na fruta, eu vou montar e vou fazer depois. No caso aqui, eu quero só no bolo. Então, ó, eu venho aqui, ó, vou colocando no bolo. Não tem certo, não tem errado, é o tanto que eu gostar, ok? Deixa eu colocar aqui pra não cair. E agora eu vou montando as minhas frutinhas. Pra colar, eu gosto de usar o brigadeiro branco. Então, eu posso ir colocando de forma que fique só as frutinhas e eu colo e o brigadeiro não apareça. Ou eu posso até fazer umas pitanguinhas pra dar um charmezinho, ó. Opa!
fica e por causa do açúcar não ficou. Vamos lá. Deixa eu pegar uma colherzinha pra ela ficar. Ficou. Montei. Ela tá bem durinha, porque eu fiz esse aqui bem... Eita. Vamos lá. Deixa eu ir limpando aqui, peraí. Essa não deu certo, vamos botar pra cá. Ela ficou feia. Deixa eu abrir aqui onde que eu vou botar as pitanguinhas. No bolo. Vai ficar mais fácil de colar, porque ela tá bem durinha. Então, ó, firma no bolo pra ela colar e aperta e vai girando. Olha que legal, ó. Ela fica um formato bonito, ó. Pra um lado, pro outro, pro outro. Direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Tá? Então, você vai virando a mão, ó. Firmou. Apertar bem pra ela firmar, ok? Então, ó, aperta bem no bolo pra ela colar e não soltar. Aqui, eu já vou colocar umas aleatórias, por quê? Porque aqui é onde eu vou colar, só mesmo para me ajudar a colar a fruta, para que no transporte a fruta não solte. Então, ó, moranguinho, eu gosto das folhinhas, mas se for tirar, só corta as folhinhas, não tira esse talo, para ele não começar... Para ele não começar a sair água. A mesma coisa com a uva, esse taluzinho aqui, ó, corta, não arranca, tá? Por quê? Para não começar a vazar. Então, ó, vou colocar a uvinha para dar um charme. E eu gosto de colocar umas folhinhas de hortelã também. Pra ficar bonitinho, ó. Ok? Se quiser, pode fazer um detalhe aqui também, ó. Colocar o moranguinho, pegar um menorzinho agora, ó. A uvinha. Pode colocar mais de um morango, ó. Vou colocar assim também, ó. Acho que assim vai ficar mais bonitinho. Cola o moranguinho, cola a uvinha e vem e faz... Ó, faz um detalhezinho no bolo. Colou o moranguinho. Vou colar a uvinha. Tá? Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bonitinho. Ó. Então, o primeiro naked... Prontinho, ó. Gostaram do visual? Agora eu vou para o segundo. O segundo, a gente já vai montar fazendo o detalhe. Então, da mesma forma que eu falei pra vocês como eu monto outro bolo, ó, essa parte é a do meio. Só que agora, aí a gente põe... Ali já tava colado, que já tava pronto. Põe um docinho pra ele não escapar. Pode pôr até mais caprichado. Ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó. Põe um docinho pra ele não escapar. Aí, ó
colei o bolo. Ok? Então, agora, vamos pegar para montar. Vou deixar esse aqui pra frente. Então, ó. Agora, eu quero que apareça aqueles detalhes bonitos do recheio. Então, eu venho com bico de confeitar, vou molhar primeiro o bolo. Da mesma forma que a gente faz quando a gente prensa. Aí, agora, eu vou fazer várias pitanguinhas aqui, ó. Uma do lado da outra. Conta pra ficar do mesmo tamanho, tipo assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque aí vão ficar todas do mesmo tamanho. E firma lá no bolo pra colar, porque esse ponto aqui é aquele ponto mais durinho, ponto pra bico de confeitar, tá? Porque eu quero que ele fique firme aqui. A mesma coisa se eu quiser fazer aquele naked com uma cobertura mais grossa. Então, às vezes você vem aqui, ó, puxa de lado pra grudar. Porque o meio aqui não me interessa. O que eu quero é essa ponta aqui bonita, ó. Ok, vim no meio aqui agora, ó. Preenchi com o recheio. Prontinho. Vou vir com a outra parte do bolo e vou encaixar e vou dar uma prensadinha, tá? Então, ó como que fica bonitinho a lateral do bolo. Vejo, pra ele não ficar torto, pra ele não... Agora, esse bolo aqui é um bolo mais instável. Vocês podem procurar na internet esse tipo de bolo. É muito difícil alguém fazer de andares. Quando faz, faz só de 2. Nunca mais que 2, porque como ele não é prensado, ele é um bolo que ele pode escapulir pro lado, né? Pode dar problema. Então, agora eu vou fazer o branquinho. Ó. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vou puxando pra dentro, ó. Pra ficar fácil de eu tirar sem ele sair do lugar. Tá? Sempre contando. E vou equilibrando o meu bolo. Se eu perceber que um lado tá mais... às vezes a gente corta um pouquinho torto, né? Eu já tô vendo aqui que o meu tá um pouquinho pra cá. A próxima, eu já vou colocar o lado mais grossinho pro lado de cá, onde tá mais fininho, para equilibrar. Então, ó. Vamos lá que vai ter que dar. Chegou. Ok. Foi até o fim. Então, ó, tá vendo que aqui o meu bolo tá mais larguinho do que aqui? Então, eu vou equilibrar, ó. Vou virar esse lado mais larguinho pra cá, onde tava mais fininho. Prenso. Molho de novo. Pode fazer com 3 camadas de recheio, só com 2. Aí também é com vocês, ok? Como decorar é com vocês. Então, eu vou fazer aqui com 3 camadas. Vou colocar a última camada. Contando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puxa, 1, 2, 3, puxa,
1, 2, 3, puxa, tá? Até vocês acostumarem, que vai ter um tempo que vocês vão acostumar tanto que com o olho você já vê que tá ficando do mesmo tamanho. Mas até acostumar, vai contando. 1, 2, 3, puxa. 1, 2, 3, puxa. Preenchi o meio. Essa camada agora vai entrar do mesmo jeito fechada. Então, o que eu vou fazer? Vou molhar antes. Ó. Vou fechar meu bolo. Limpa o prato, que a gente não pode entregar o bolo com o prato todo sujo. Vou colocar o açuquinha, posso não colocar, tá, gente? Mas eu acho que ele fica um mimo quando coloca o açúcar. Eu gosto desse açuquinha em cima. E esse aqui, eu vou mostrar um segredo pra vocês. Vou pegar um arranjo aqui que eu fiz. Espera um pouquinho. Esse arranjo aqui é um segredo, tá? Que eu gosto de fazer. O que eu faço? Eu vou mostrar depois pra vocês. Eu fiz já um vídeo que eu vou mostrar como eu montei, tá? Mas basicamente é chocolate branco. Eu corto o papel manteiga no diâmetro do bolo, pego o chocolate branco, coloco e vou colando as flores no chocolate branco. Por quê? Porque aí as flores não entram em contato com o bolo, então é mais higiênico. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Fica uma camada protetora para não entrar em contato com o bolo. Aí, normalmente, isso aqui é chocolate fracionado mesmo, tá? Normalmente, eu entrego isso aqui, coloco dentro daquele saquinho Ziploc, entrego para cliente. Então, ó, esse aqui eu fiz que eu queria o arranjinho meio de lado mesmo, tá? Ó, posso apresentar assim ou posso deixar ele meio de ladinho aqui, o bolo, tá? Ó. Ok? Então, aí chegou na festa, cantei parabéns, eu só retiro o arranjo, olha que legal. E corto o bolo. Bem mais fácil do que ficar retirando flor por flor, ok? Então, ó, estamos aqui com as duas formas do naked. Deixa eu tirar aqui que eu vou botar uma do ladinho da outra. Agora, a nossa próxima aula a gente já vai começar com outras decorações. Eu já vou começar a trazer o chantilly, né? E aí vem outras decorações legais pra vocês. Então aqui, ó, os dois bolinhos Naked Cake. Espero que vocês tenham gostado, ó. As duas formas lindas. Posso decorar tanto com fruta quanto com flores, né, naturais. Daqui pra frente a gente vai passar para a segunda fase da maratona. Então vocês vão ter que se inscrever, vai ter que entrar lá no site para participar da segunda fase. Vocês vão entrar no site www.scrapmix.com.br. Aí lá vai ter lá, faça a sua inscrição para a segunda fase, vai estar o caminho direitinho para vocês. Então não sei como que vai estar, mas vai estar facinho, qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde também. Mas até então, www.scrapmix.com.br, já tem a página da maratona lá que você é encaminhado. Aí agora você será encaminhado porque a segunda fase tem aquele valor de R$200 que eu falei com vocês, né? Que é para cobrir os custos, os gastos que a gente vai ter com a maratona. É um valor, entre aspas, simbólico, se for comparar com o meu curso de confeitaria, que tá lá no meu site disponível, que é R$1.500. Então, esse é R$200. Pode ser dividido em até 3 vezes no cartão de crédito, se vocês serão encaminhados para o PagSeguro, tá? E vai ser feito
O pagamento, essa divisão é sem juros, tá? Pode dividir até de 3 vezes sem juros. E aí você já passa para a segunda etapa da maratona, ok? Então, aguardo vocês. Até a próxima semana.